Olá, vamos mergulhar fundo hoje em como construir uma aplicação Python serverless usando o AWS Lambda. A gente vai ver como pegar um código e fazer ele rodar na nuvem sem precisar se preocupar com toda aquela parte de infraestrutura. Pois é, a grande promessa do serverless é essa, né? A ideia de simplesmente rodar um código Python quando for preciso, sem ter que pensar em provisionar, escalar ou gerenciar servidores. Parece bom demais para ser verdade? Bom, é exatamente isso que a gente vai explorar. Então, o que é o Lambda na prática? A própria AWS define como um serviço que reage a eventos. A lógica é bem simples. Se acontecer X, então execute este código Y. Esse X pode ser um arquivo novo chegando num bucket S3, uma chamada numa API, qualquer coisa. E a AWS cuida de toda a mágica computacional por trás. E o nosso roteiro para hoje é este aqui. A gente começa entendendo o que é o tal do Python Serverless e já bota a mão na massa com a nossa primeira função. Depois, vamos para a parte que realmente importa. Como empacotar o código para aplicações de verdade, comparando as duas principais formas de fazer isso e fechamos com umas dicas de ouro para otimizar tudo. Ok, primeiro de tudo, vamos entender onde nosso código vai rodar. Porque quando se executa Python no Lambda, não é só o código solto no ar, não. A AWS prepara todo um ambiente gerenciado e otimizado para a linguagem. E esse ambiente já vem com um monte de coisa pronta para facilitar a vida. O Boro3, que é o SDK para falar com outros serviços da AWS, já está lá. As credenciais de segurança são gerenciadas automaticamente pelo IAM. E claro, as versões mais novas do Python são suportadas. Ou seja, a gente se preocupa menos com configuração e mais com o que realmente interessa, o código. Chega de papo, né? A melhor forma de entender é fazendo. Vamos lá criar nossa primeira função direto no console da AWS. O nosso famoso Hello World no mundo serverless. E olha, o começo é absurdamente simples. São literalmente alguns cliques. Abre o console, dá um nome, escolhe a versão do Python e pronto! Uma função está no ar, pronta para rodar. Para testar ideias, é uma mão na roda. O próprio console já tem um editor de código. Isso mostra bem essa simplicidade. Você escreve seu script ali mesmo, clica em Deploy e já era. Está funcionando. Para protótipos e coisas pequenas, essa agilidade é fantástica. E essa linha de código, essa é a porta de entrada. Tudo começa aqui. O Lambda Handler é a função específica que a AWS vai procurar e chamar quando a sua função Lambda for ativada. É o ponto de partida obrigatório. Certo. Então, o segredo é entender esses dois argumentos. O evento é basicamente o quê? São os dados que a sua função vai receber para processar. Já o context é o como e o onde. Ele traz informações sobre a execução em si, tipo quanto tempo falta antes do timeout, por exemplo. Bom, o editor no console é legal para começar, mas aplicações do mundo real são mais complexas. Elas têm dependências, múltiplos arquivos, e é aí que a gente precisa começar a pensar em como empacotar nosso código de um jeito mais profissional. Exato! Como é que a gente leva junto com o nosso código todo aquele universo de bibliotecas que fazem o Python ser tão poderoso? Não dá para só copiar e colar no editor do console. A gente precisa de uma estratégia de empacotamento. E a solução para isso é o que a gente chama de pacote de implantação. É, na essência, a forma de juntar o nosso código e todas as bibliotecas que ele usa num único pacote que o Lambda consiga entender e executar. E basicamente a gente tem duas grandes escolhas para fazer isso. Ou a gente cria um bom e velho arquivo .zip com tudo dentro, ou a gente parte para uma abordagem mais robusta, construindo uma imagem de container tipo Docker. Para a gente entender bem a diferença, vamos usar uma analogia. Pensa no arquivo .zip como uma mala de viagem, e na imagem de container como um motorhome. Os dois te levam para o seu destino, mas de jeitos bem diferentes. Com a mala, o .zip, a ideia é ser minimalista. A gente leva só o essencial, sabe? O código, as dependências, fica leve, ágil e para a maioria das aplicações é o ideal. Agora, um motorhome, o container, aí a gente leva a casa inteira. O código, as dependências, o sistema operacional, tudo. Isso dá um controle e uma consistência absurdos. É crucial para cenários mais complexos, como modelos de machine learning que precisam de bibliotecas de sistema muito específicas que não dá para simplesmente zipar. E como se faz isso na prática com o .zip? O pulo do gato é usar o comando pip install com a flag -target. Isso instala as bibliotecas numa pasta que a gente escolhe. Depois é só zipar o conteúdo dessa pasta junto com o nosso arquivo de código, o lambda function.py, garantindo que ele fique na raiz do .zip. Já com o container, a história é outra. Tudo é definido num arquivo de texto chamado Dockerfile.
Ele é tipo um manual de instruções que diz exatamente como construir o ambiente. Qual sistema operacional base, quais dependências instalar, como executar o código. É o caminho para o controle total. Beleza, agora que a gente já sabe como colocar nosso código no Lambda, vamos falar sobre como escrever um bom código. Porque não basta só funcionar, né? Ele precisa ser eficiente, fácil de testar e robusto. Essa aqui é talvez a dica mais importante de todas. A função Lambda Handler deveria ser só uma camada bem fina que pega o evento da AWS e passa para sua lógica de negócio de verdade. Por quê? Porque isso deixa seu código principal totalmente independente da AWS. Fica muito mais fácil de testar, de reutilizar, de tudo. E aqui vai uma dica de performance que é ouro. O Lambda pode reaproveitar o ambiente de execução para várias chamadas. Então, qualquer inicialização que foi feita fora do handler, tipo criar um cliente do S3 ou uma conexão com um banco, pode ser reaproveitada. Isso economiza um tempo e um dinheiro enormes a cada execução. E para fechar, mais algumas dicas rápidas, mas muito importantes. Sempre inclua suas dependências no pacote para não ter surpresas. Use variáveis de ambiente para configurações tipo nomes de buckets. Lembre que pacotes menores iniciam mais rápido. E fundamental, pense em idempotência. Sua função tem que poder rodar 2 vezes com o mesmo evento sem causar problemas. Ufa, a gente cobriu bastante coisa, hein? Desde o Hello World até as práticas de produção. Mas agora é que começa a parte mais legal. No fim das contas, o serverless com Python tira um monte de barreiras do caminho entre ter uma ideia e colocá-la no ar. A pergunta deixa de ser como e passa a ser o quê. Com esse poder todo na mão, qual vai ser a primeira coisa incrível a ser construída?